Salve, família Caipora! Como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Serão 11 palpites, então fique até o final do vídeo para pegar todos eles e também o nosso bilhete Caipora, beleza? E agora vamos com os resultados dos nossos palpites dos dias 6 e 7 de janeiro. No dia 6, nós tivemos 11 palpites com 9 greens e apenas 2 reds, 82% de taxa de acertos no dia 6 de janeiro. E para o dia 7, o resultado parcial dos 12 palpites que separamos, temos um green e um red e estamos aguardando 10 jogos que ainda estão para ocorrer até o momento da gravação deste vídeo. Então fiquem ligados e dê um pulinho na nossa planilha Caipora. Lá temos o histórico dos nossos resultados desde 2023, então dá para ter uma ideia dos resultados do nosso canal. Beleza, galera? Então depois verifiquem por lá, fechou? Agora vamos lá para os nossos palpites dos dias 8 de janeiro. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal se gostaram dos nossos resultados e também se vocês gostarem dos nossos palpites. Não se esqueçam de deixar o seu like e vamos lá para os nossos palpites do dia 8. Bora pra intro! Bora lá, família Caipora, começar com os nossos palpites para este dia 8 de janeiro, quarta-feira. Então fiquem ligados para pegar todos os palpites e montarem os melhores bilhetes. Lembrando que a gestão de banca é o melhor caminho para ter lucratividade. Fechou? Não se esqueçam que apostas são para maiores de 18 anos e também apostem com responsabilidade. Fechou? Vamos começar aqui com essa partida às 5 da manhã. O Sydney contra o Perth Glory na A-League da Austrália. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Sydney é de 76% e seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. Já o Perth Glory ele tem apenas 22%. Jogando em casa, o Sydney tem 56% também de aproveitamento, enquanto o Perth Glory tem apenas 11%. Como visitante, o Perth Glory tem um aproveitamento muito melhor. Ele tem 56% de aproveitamento e o Sydney tem 56% também como visitante. Verificando no histórico, nós temos 32 vitórias do Sydney, 12 empates e 10 vitórias do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Sydney vem marcando gols há 9 jogos, enquanto o Perth Glory vem sem empates a 5 e perdeu 4 deles. Jogando em casa, o Sydney vem marcando gols há 5 jogos e o Perth Glory vem perdendo há mais de 5 partidas. Como visitante, o Sydney vem marcando gols há 5 jogos. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over-goal no primeiro tempo em quase todos os jogos que disputaram, tá? Temos os mercados mais altos de over 1,5 também e over 2,5. Verificando aqui, temos o ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas, over 1,5 gols em todas elas, tá? E na casa do Sydney, nós temos também o over 1,5 na maioria das partidas, que são nas últimas 6. Over 2,5 nós temos em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam em 3 delas, tudo isso na casa do Sydney, tá? O over 2,5 também reina entre essas duas equipes. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes, tá? O ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 partidas do Sydney e o over 2,5 nas últimas 6 partidas. Nos jogos do Perth Glory, nós temos aqui o over 2,5 em 4 das últimas 6 partidas, o ambas marcam em 2 delas, tá? E temos over 1,5 na maioria das partidas e ocorre também gol no primeiro tempo em quase todas elas. Verificando aqui na tabela, nós temos o Sydney em 8º colocado e o Perth Glory é o 12º, o vice-lanterna da competição. Ele não marca muitos gols, marcou apenas 7 gols nos últimos 11 jogos e sofreu 30 gols. Então separamos para essa partida over meio gol no primeiro tempo, com probabilidades de vitória ou empate para casa, ambas marcam e over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é do Cape Town City contra Orlando Pirates na Premiership da África do Sul. Essa partida nós separamos com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Orlando jogando fora de casa é de 49%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto
O Cape Town City tem 39%. Jogando em casa, o Cape Town tem 72% de aproveitamento e o Orlando também. E visitante, o Orlando tem 72% de aproveitamento, enquanto o Cape Town tem 28%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Orlando Pirates, 9 empates e 4 do Cape Town. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Orlando vem vencendo a 3 jogos e o Cape Town vem sem empates a 5. Jogando em casa não temos séries e como visitante, o Orlando vem marcando gols a 7 jogos e o Cape Town vem sem empates a 5, perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o under 3,5 gols nos últimos 6 jogos que disputaram. O over 1,5 nós temos em todas as partidas e o ambas marcam em 3 delas. Na casa do Cape Town, nós temos aqui o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6 e o ambas marcam nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Uma partida do Cape Town que nós temos por 3-2 e uma partida do Orlando Pirates que foi 8-1. Verificando na tabela, o Orlando é o segundo colocado da competição e o Cape Town é o 11º. O Cape Town marcou apenas 7 gols nos últimos 11 jogos, enquanto o Orlando Pirates marcou 22 gols. Para essa partida, nós separamos under 3,5 gols com probabilidades de vitória ou empate para fora, beleza? A próxima partida é o Galatasaray contra o Istambul na Copa da Turquia. Separei essa partida com mercado de empate e anula para casa. O Galatasaray tem 66% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Istambul tem 61%. Jogando em casa, o Galatasaray tem 89% de aproveitamento e o Istambul tem 61%. Como visitante, o Istambul tem apenas 33% de aproveitamento, enquanto o Galatasaray tem 83%. No histórico, são 17 vitórias do Galatasaray, 8 empates e 9 do Istambul. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Galatasaray vem vencendo a 3 jogos e o Istambul vem marcando gols a 8. Jogando em casa, o Galatasaray tem 10 gols marcados e o Istambul tem 5. E como visitante, o Istambul não tem séries e o Galatasaray vem marcando gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Galatasaray em 4 das últimas 6 partidas. O over do 1,5 gols nós temos em 4 das últimas 6 partidas também. E na casa do Galatasaray, nós temos vitória do Galatasaray em 4 das últimas 6 e o over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Galatasaray vencendo 4 das suas últimas 6 partidas e temos gols na maioria delas. Over 2,5 gols em todas elas e o ambas marcam também. O Istambul, nós temos aqui ele vencendo apenas 3 das últimas 6 partidas. Temos o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 e o ambas marcam em 4 delas. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o empate anula para casa e também teremos over 1,5 e over 2,5 nesta partida, beleza? A próxima partida é o Panathinaikos contra o Atromitos Atenas na Copa da Grécia. E essa partida nós separamos com vitória, empate para casa e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Panathinaikos é de 73%. Seu aproveitamento é de 94% nos últimos 9 jogos e o Atromitos tem 33%. Jogando em casa, o Panathinaikos tem 72% de aproveitamento e o Atromitos tem apenas 28%. E como visitante, o Atromitos é um pouco melhor. Ele tem 56% de aproveitamento e o Panathinaikos tem 83%. No histórico, são 33 vitórias do Panathinaikos, 12 empates e 11 do Atromitos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atromitos vem sem vitórias há 5 jogos, perdeu 4 deles, enquanto o Panathinaikos vem vencendo as 5 partidas. Jogando em casa, o Panathinaikos vem vencendo a 3 partidas e como visitante, ele vem vencendo a 5. Verificando nos últimos encontros, o Panathinaikos venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em 4 das últimas 6. Na casa do Panathinaikos, ele venceu e empatou também 4 das últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em todas elas. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, o Panathinaikos ele venceu todas as últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em todas elas. Já o Atromitos ele não vence há 6 jogos e temos o under 4,5 gols também em todas elas. Então, para essa partida, separamos
vitória ou empate para casa e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Supercopa na Espanha. Separei o Atlético Bilbao contra o Barcelona. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Barcelona é de 52%. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o Bilbao tem 94%. Jogando em casa, o Atlético Bilbao tem 89% de aproveitamento e o Barcelona tem 67%. E como visitante, o Barcelona tem 78% de aproveitamento e o Bilbao 72%. No histórico, são 51 vitórias do Barcelona, 16 empates e 14 vitórias do Bilbao. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético Bilbao vem marcando gols a 10 jogos, jogando em casa ele vem vencendo a 4 partidas e o Barcelona vem perdendo a 3 jogos jogando em casa. Como visitante, o Barcelona vem marcando gols a 5 jogos e o Atlético Bilbao vem marcando gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Barcelona que ele perdeu de 1-0 para o Leganés. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over 1,5 gols com probabilidades de under 4,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida na National League da Inglaterra, separei o Forest Green contra o Dungenham. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Forest tem 60% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dungenham ele tem 44%. Jogando em casa, o Forest tem 67% e o Dungenham tem 50%. Como visitante, o Dungenham mantém os 50% e o Forest tem 61%. No histórico, são 2 vitórias do Forest, 5 empates e 6 do Dungenham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dungenham vem sem empates a 5 jogos, jogando em casa, ele vem marcando gols a 10 jogos. E como visitante, o Forest vem marcando gols a 7 jogos e o Dungenham vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Forest em 4 das últimas 6 partidas. Over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6 e o ambas marcam em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Forest em 5 das suas últimas 6 partidas. Over 1,5 em 5 das últimas 6 e o ambas marcam nós temos em 3 das últimas 6. Já para o Dungenham, nós temos aqui ele vencendo apenas 2 partidas das últimas 6. Over 1,5 gols nós temos em 4 das últimas 6 e o ambas marcam em 2 das últimas 6. Verificando na tabela, o Forest é o segundo colocado da competição com 43 gols marcados e 20 gols sofridos em 24 jogos. Já o Dungenham ele tem 24 jogos, 39 gols marcados em 33 gols sofridos. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para casa, com probabilidades de ambas marcam e over 1,5 nessa partida, beleza? Próxima partida, o Antuérpia contra o União Saint-Gilloise. Separei essa partida na Copa da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada nesta partida com uma pequena vantagem para o União e ele tem 38%. Seu aproveitamento é de 83% nos últimos 9 jogos e o Antuérpia tem 50%. Jogando em casa, a Antuérpia tem 67% de aproveitamento e o União tem 72%. E como visitante, o União tem 56% de aproveitamento e a Antuérpia tem 61%. No histórico, são 3 vitórias do Antuérpia, 6 empates e 12 do União. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Antuérpia vem marcando gols a 8 jogos e a União Saint-Gilloise vem sem derrotas a 5. Jogando em casa, as duas equipes vêm marcando gols a 8 jogos. E como visitante, a Antuérpia vem marcando gols a 5 e a União vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam em 3 delas. Também temos o over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols em quase todos os jogos, tá? O ambas marcam em todas as partidas da Antuérpia e o over 2,5 nós temos na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 nesta partida. Fechou? Próxima partida, Premiership da Escócia, o Kilmarnock contra o Motherwell. Separei essa partida com mercado de vitória e empate para casa. O Kilmarnock tem 47% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos.
Já o Motherwell tem 44%. Jogando em casa, o Kilmarnock tem 61% de aproveitamento e o Motherwell tem 44%. Como visitante, o Motherwell tem 44% de aproveitamento e o Kilmarnock 33%. No histórico, são 40 vitórias do Kilmarnock, 19 empates e 45 do Motherwell. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Kilmarnock jogando fora de casa, ele vem sofrendo gols a 10 jogos e o Motherwell vem sem empates a 5, perdeu 4 deles. Em casa, não temos séries para as duas equipes e em todos os jogos também não. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória e empate do Kilmarnock em 4 das últimas 6 partidas. Under 3,5 gols nós temos nas últimas 6. Verificando na casa do Kilmarnock, nós temos vitória e empate para ele em 3 das últimas 6 partidas. O under 3,5 nós temos em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui vitória e empate do Kilmarnock em 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Motherwell ele venceu apenas 2 das últimas 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Verificando aqui na tabela, o Motherwell é o 5º colocado e o Kilmarnock é o 10º colocado, tá? O Kilmarnock se descuidou e acabou despencando na tabela na última rodada, tá? Temos aqui 21 jogos para o Motherwell e para o Kilmarnock 22 jogos. O Motherwell tem 27 gols marcados e 34 sofridos, enquanto que o Kilmarnock tem 25 e 37 sofridos. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para casa, com probabilidade de under 3,5 gols nessa partida. Fechou? A próxima partida também na Premiership, o Celtic contra o Dundee United. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Celtic é de 81% e seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. O Dundee United tem 61%. Jogando em casa, o Celtic tem 94% de aproveitamento nas últimas 9 partidas. Não perde a 9 partidas jogando em casa. E já o Dundee, ele tem 56%. Como visitante, o Dundee tem apenas 50% de aproveitamento e o Celtic tem 72%. No histórico, são 72 vitórias do Celtic, 20 empates e 5 do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic em casa vem vencendo a 5 jogos e não temos séries para os outros mercados. Apenas para visitante para o Dundee, que ele vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Celtic venceu 4 das últimas 6 partidas e temos o over 2,5 gols em 3 delas. Verificando na casa do Celtic, temos over 2,5 gols em todas as partidas e ele venceu as últimas 4 que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Celtic venceu 4 das últimas 6 partidas, temos o over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Ambas marcam, não temos nessas partidas. Para o Dundee, nós temos aqui ele vencendo 3 das últimas 6 partidas, temos ambas marcam em apenas 2, e o over 2,5 gols temos em 3 das últimas 6 partidas. Verificando na tabela, o Celtic é o primeiro colocado com 55 gols marcados e 7 sofridos em 20 jogos, e o Dundee, em 21 jogos, tem apenas 30 gols marcados e 22 sofridos. Então, para essa partida, nós separamos over 2,5 gols com probabilidade de over meio gol no primeiro tempo, vitória para casa e também com probabilidade de ambas marcam nessa partida. Beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Braga na Taça da Liga de Portugal. E essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. O Benfica tem 62% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Braga também tem 67%. Jogando em casa, o Benfica tem 72% e o Braga 56%. Como visitante, o Braga tem 72% de aproveitamento e o Benfica tem 72%. Verificando no histórico, são 35 vitórias do Benfica, 8 empates e 16 do Braga. A média de gols é de 3 gols. Em séries, jogando em casa, o Braga vem marcando gols a 10 jogos e como visitante ele vem sem empates a 5. Venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Uma foi para os pênaltis. E temos o ambas marcam em 4 das últimas 6 e temos o over 2,5 em 3 das últimas 6 partidas. O Benfica em casa ele venceu 4 das últimas 6. Jogando em casa, o Benfica ele venceu 4 das últimas 6 partidas e temos o over 2,5 gols em 5 delas. Ambas marcam também em 5 delas e temos aqui o Braga vencendo apenas 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Benfica vencendo ou empatando 4 das últimas 6 partidas. Ele perdeu a última partida e foi para o Braga.
Temos aqui o Braga vencendo 2 das últimas 6 partidas e temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Verificando então essa tabela, nós temos aqui estes mercados. Então, para essa partida, nós separamos o over 1,5 gols com probabilidade de over 2,5, ambas marcam e vitória empate para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Liverpool. Essa partida nesse super clássico da FA Cup da Inglaterra, separamos com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 57%. Ele tem um aproveitamento de 89% jogando fora de casa nos últimos 9 jogos, enquanto o Tottenham tem 39% jogando fora de casa. Em casa, o Tottenham tem 39% e o Liverpool 89% também. Verificando aqui, em todos os jogos, temos 33% de aproveitamento para o Tottenham e o Liverpool tem 83%. Verificando no histórico, o Liverpool tem 35 vitórias, 18 empates e 15 do Tottenham. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem marcando gols há 10 jogos e o Tottenham vem sofrendo há 5. Jogando em casa, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos e como visitante o Liverpool vem vencendo há 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em todas elas. Também temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Notts Forest contra o Tottenham, que foi 1-0. Ambas marcam temos na maioria das partidas e o over 2,5 também. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over 2,5 gols e também probabilidades de gol no primeiro tempo. Ambas marcam e vitória empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e agora vamos lá com o nosso oferecimento do nosso grupo. Fechou? Bora, galera, se inscrever no nosso Caipora VIP. É apenas R$ 14,90 por mês. Corre lá que ainda temos vagas para o primeiro mês gratuito. São poucas as vagas, então corre e entre em contato para solicitar a sua inscrição. Lembrando que se não conseguir, ainda temos 7 dias de teste. Fará o pagamento. Caso esteja insatisfeito, devolveremos o seu dinheiro. Beleza, galera? Então essas são as condições. Corre lá e se inscreva. Fechou? Vamos agora para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora é essa tripla que separamos. Separamos vitória, empate para casa em Galatasaray contra o Istambul e separamos over 1,5 gols para o Atlético Bilbao contra o Barcelona. Também separamos over 1,5 para o Benfica contra o Braga. Uma odd total de 1,71. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!